Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o professor Joelson Sampaio falando sobre planejamento financeiro. O advogado Marcos Tavares Leite explicando o que é empresa simples de crédito. O professor Edmundo Medeiros analisando o tema responsabilidade tributária, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Fique conosco. Tramitando já há mais de 4 anos, no mês de dezembro de 2018 foi finalmente aprovada na Câmara dos Deputados a redação final de um projeto de lei complementar número 420, que regulamenta a questão da empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito é uma empresa de pequeno porte, onde se destina especificamente à concessão de créditos a microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte. Ela tem uma série de limitações na sua atividade, inclusive sobre volume e destinação desses créditos que serão concedidos. Ela não pode captar recursos de terceiros, deve agir com recursos próprios, mas é uma empresa que busca facilitar o acesso do microempreendedor e do empreendedor da empresa de pequeno porte a créditos de forma diferenciada, sem custos com encargos ou tarifas. Os juros podem ser negociados entre as partes, assim como as garantias também poderão ser negociadas. É um sistema bem mais simplificado de acesso a crédito, como coloquei, e que, portanto, permitirá ao empresário da micro e da pequena empresa buscar o acesso diretamente com aquele que é o detentor do capital a ser emprestado. Aprovado, portanto, a redação final na Câmara dos Deputados, já encaminhada ao Senado Federal. Em 2019, o Senado Federal, com toda essa renovação que houve dentro dos seus quadros, nós estaremos acompanhando para que realmente o projeto possa tramitar de forma séria, uma vez que já são quase 5 anos de tramitação, e também possa ser efetivamente, ele possa ser eficaz na proteção e na defesa da microempresa e da empresa de pequeno porte. Em janeiro, a cidade de São Paulo completa mais um ano de vida. Aproveitando a época de festividades, você apaixonado por HQs tem um encontro marcado no MIS, o Museu da Imagem e do Som, até o dia 24 de fevereiro. Está acontecendo por lá a mega exposição Quadrinhos. A mostra é uma verdadeira retrospectiva da arte contada por meio de revistas, artes originais e itens raros dos diversos gêneros das histórias em quadrinhos, de super-heróis a mangás. O MIS fica localizado na Avenida Europa, número 158. Visite! Uma recente decisão proferida pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, voltou a tratar o tema responsabilidade tributária. O caso relacionado com esta decisão do STJ envolve 2 empresas envolvidas por uma operação comercial bastante comum. Acontece que este processo chegou ao STJ em razão de uma decisão anterior proferida pelo Tribunal de Justiça Paulista. O Tribunal de Justiça Paulista entendeu, numa situação em que uma empresa A vendeu mercadoria para uma empresa B, mas não recolheu o ICMS devido na operação, entendeu então que essa empresa seria responsável pelo recolhimento do tributo que a primeira deixou de recolher. Vejam só, uma empresa A vende mercadoria para a empresa B, esta empresa A deixa de recolher o ICMS, e então, pela via da responsabilização tributária de um terceiro relacionado com o fato gerador, a empresa B foi cobrada pela Fazenda Paulista. A situação realmente é sui generis, motivou então um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão recente, discutiu o tema e afastou a cobrança pretendida pela Fazenda Paulista da empresa B. O entendimento do STJ
foi no sentido de que, ainda que relacionados a uma operação de compra e venda, jamais a empresa B poderia ser responsabilizada pelo pagamento do tributo que a primeira empresa, a empresa A, deixou de fazer. Portanto, é uma decisão que foi ao encontro dos interesses do contribuinte paulista. Essa medida mais drástica, essa medida que busca criminalizar ou imputar a um terceiro, a uma empresa, muitas vezes de pequeno porte, a responsabilidade pelo recolhimento de outra empresa, é sem dúvida nenhuma algo que deve ser afastado pelo Poder Judiciário, apesar de assim o pretender as procuradorias dos estados e, em muitos casos, até a Procuradoria da União. Estamos no mês do aniversário de São Paulo e por isso a cidade oferece muitas atrações. Até o dia 26 de fevereiro, tours guiados gratuitos pelo Triângulo Histórico do Centro de São Paulo serão oferecidos para quem desejar participar da atividade. Os tours saem do metrô São Bento com retorno ao mesmo local. Não perca! Olá! Vamos falar sobre planejamento financeiro. Planejamento financeiro é uma ferramenta de finanças pessoais muito importante e útil para as famílias. Por quê? Porque no dia a dia a gente precisa ter um controle, uma ideia de quanto que a gente gasta, de quanto que a gente recebe, porque no final do mês é isso que vai fazer a diferença. Muitas pessoas, por não ter controle financeiro, acabam se endividando, acabam tendo problemas financeiros. E uma receita fácil para você poder controlar suas finanças é fazer um planejamento financeiro, ou seja, é controlar os gastos, é ter controle das receitas para no final do mês você poder ter uma ideia de quanto que você tem de entrada e quanto que você tem de saída. Vale lembrar que você tem hoje muitas ferramentas, aplicativos na internet, então não é uma questão de falta de tecnologia ou acesso, basta procurar um aplicativo, são diversos aplicativos com comentários, autoexplicativos e gratuitos que podem auxiliar as famílias e até mesmo todos os indivíduos em relação ao planejamento financeiro. Como? Você entra, baixa esse aplicativo, a partir dali você faz o registro de todas as suas entradas e de todas as suas saídas. Porque a falta de controle, a falta de acompanhamento pode levar sim as pessoas a terem problemas de controle financeiro e também precisar às vezes se endividar porque não tem, digamos que um planejamento, nem uma ideia de quanto gasta em relação ao que ganha. Por isso que eu recomendo muito, principalmente chegando em janeiro, com essas despesas que a gente tem, que acontecem todo ano, como IPVA, IPTU, enfim, elas demandam bastante controle e também planejamento por parte das famílias. A taxa de juros no Brasil é muito alta, prejudica muitas famílias. Geralmente quem entra tem muita dificuldade de sair, vira uma bola de neve e depois fica preso ao banco. Para evitar isso, o caminho, a saída é o planejamento financeiro. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Obrigado. A crise que está em todos os jornais, está em todos os lugares, Estados Unidos e China. Qual a sua visão? Olha, na minha opinião, eu acho que essa guerra comercial Estados Unidos e China é uma completa falácia, um erro de Trump. Por quê? Por identidade contábil, o Trump não vai conseguir endereçar o problema comercial que ele tanto almeja. Por quê? Trump está fazendo uma política fiscal expansionista, fez uma política fiscal expansionista, cortando os impostos de 35% para 21% das empresas, o que faz com que a população acabe consumindo mais. Sim.
e as empresas investam mais. Sim. Consequentemente, também o déficit fiscal piora. Ou seja, por identidade contábil, você consome mais, gasta mais, investe mais e teu déficit fiscal piora, a minha conta externa piora. Eu vou importar mais. Eventualmente, você pode até endereçar o teu déficit comercial com os chineses. Mas vai piorar o déficit comercial da China com outro país. Em algum lugar do mundo. E aí, do jeito que a gente já conhece como o Trump funciona, muito provavelmente, a hora que ele diminuir bastante o déficit comercial com a China, provavelmente ele vai apontar as armas para outro país. E já vou cantar bola, ele vai apontar a arma para a Alemanha. Ele vai falar que o problema agora é a Alemanha. Nesse cenário todo dessa guerra comercial, claro que existem ganhadores e perdedores em toda estratégia. Quem serão os ganhadores, quem serão os perdedores, na sua visão? Ganhador, você pode ter ganhador e perdedor no curto prazo. Sim, Tá? claro. Por exemplo, se a gente pensar de perdedor, primeira coisa evidente, o perdedor vão ser os chineses, aqueles que exportam mais. Agora, por outro lado, os americanos também não vão ganhar. Por que não vão ganhar? Por exemplo, você coloca uma tributação em cima do aço. Uma coisa que nós podemos conversar aqui. Porque Trump, ingenuamente, ou não foi bem, como que a gente pode dizer, assessorado, você tem mais ou menos 160 mil trabalhadores que ficam lá no cinturão de ferro. O cinturão de ferro é aquele que elegeu ele, né? E a gente sabe que na época de Ronald Reagan, você precisava mais ou menos 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje em dia, você precisa de 2 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Você colocar tributação para trazer mais empregos para o segmento de aço é uma falácia. Porque o problema da queda do emprego não é a globalização, é a tecnologia. Não é isso que vai trazer mais emprego. E o que é pior, a hora que você tributa o aço, aumenta a tributação de aço de 10 para 25, depois para alumínio, etc. Além de você não trazer mais emprego, achando que vai ajudar 160 mil trabalhadores, você está prejudicando 6,5 milhões de trabalhadores que trabalham no downstream, que utilizam esse aço. Ou seja, trabalhadores em empresas, por exemplo, Whirlpool, John Deere, Caterpillar, General Motors, que vão ter que comprar um aço produzido ou importado mais caro. No final das contas, isso piora o supply chain de todos os Estados Unidos. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está olhando a balança de pagamentos exclusivamente ou faz parte, na sua visão, de uma estratégia ou falta de estratégia global? Eu acho que isso é uma coisa de economia básica. O que ele deixou bem claro é aquela coisa do America First, América primeiro. Sim, claro. Então, a hora que ele fala América primeiro, a primeira coisa que vem na cabeça é eu quero gerar mais emprego. Ninguém é contra gerar mais emprego. Só que o que ele está fazendo para gerar mais emprego, ele não vai gerar mais emprego. Se é isso que ele está pensando, não é assim que ele vai gerar mais emprego. No momento que ele fala, eu quero melhorar o bem de vida do americano. Sim, só que ao cortar os impostos, ele pegou uma economia, aí é um ponto interessante, ele pegou uma economia, que a gente fala em economês, bem chucro mesmo, ele pegou uma economia queimando pneu. Ele aumentou o gasto do governo, só que agora já suscitou pressões inflacionárias. E agora, essa pressão inflacionária fez com que o Banco Central dos Estados Unidos subisse a taxa de juros. Então, na hora que você começa a ver as declarações de Jerome Powell, o presidente do Banco Central, ele diz o seguinte, em outubro, ele falou, olha, nós estamos bem longe de chegar no limite de subir a taxa de juros e chegar no ponto final. Agora, em novembro, ele falou, não, nós já estamos bem próximos de chegar no final. Ou seja, como é que a gente pode interpretar isso? O mercado ficou feliz da vida. As bolsas subiram. Por quê? Você precifica uma ação, como é que é? Olha, eu vou precificar uma ação de acordo com o fluxo de caixa descontado. Uma taxa de juros menor vale mais e como a taxa de juros é melhor, eu vou correr mais risco. Eu vejo pelo lado negativo. Por quê? Porque o fato de você mudar de ideia tão repentinamente de um mês por outro, provavelmente Jerome Powell está vendo sinais de que os Estados Unidos estão agora desacelerando muito mais rápido do que a gente imaginava. Agora, se nós olharmos também dados públicos, a China também está desacelerando. O mundo está desacelerando. Exatamente. Bem, até que ponto essas variáveis estão realmente influindo diretamente? Qual o seu peso nessa desaceleração mundial?
Eu acho que existe sim uma torcida do tipo, olha, dificilmente algum analista, algum economista não esteja vendo que a economia mundial vai desacelerar em 2019, 2020. Mas eu acho que tem muita torcida achando que a desaceleração não vai ser tão sincronizada. Ela vai ser pior do que a gente imagina. Talvez não para 2019, mas vai pegar 2019, vai pegar 2020. Primeiro, como você bem colocou, na China. A China está num processo de rebalanceamento, porque em economia você tem 3 motores. Exportações líquidas, investimento do setor privado e governamental e consumo. Sim. Até 2007, a China cresceu muito por exportações. Puxa, mas o chinês não consome? Não, o chinês consome muito. Só que ele produzia muito ao quadrado. Esse delta, ele enfiava nos Estados Unidos. Depois de 2008, os chineses não conseguiram mais enfiar esse excedente nos Estados Unidos. E aí, como você percebe, descobriram terceiros mercados. Por isso que começaram a vir para a África e países da América Latina, inclusive o Brasil. Só que esses países não substituem os Estados Unidos. Então nós resolvemos ligar o segundo motor, investimento. Só quanto mais investimento você impulsiona, mais você auto-inflagela, vamos dizer assim, sobrecapacidade. Então também não dá. Então os chineses falaram, olha, então eu preciso aumentar o consumo. O que significa aumentar o consumo? Aumentar a renda do trabalhador chinês. Aí tem um ponto positivo. No momento que você aumenta a renda do trabalhador chinês, eu aumento o consumo. Mas para rebalancear, não gerar excedente, eu preciso produzir cada vez, ou melhor, o meu crescimento vai ser maior. Para que meu déficit nas contas externas seja melhor. Aí já aproveitando, quem perde e quem se beneficia. Nesse caso de rebalanceamento, o Brasil ganha. Por quê? No momento que o consumo chinês vai aumentar mais do que o PIB, aumenta a demanda por agribusiness, demanda por soft commodities. E foi o que foi feito, porque os salários na China aumentaram e isso está trazendo mais competitividade ao produto brasileiro. Exatamente. Não é isso que está acontecendo nesse Além momento? de você se beneficiar pelo lado do soft commodities, commodities agrícolas, sim, não vamos nem levar em consideração o que eu estou aproveitando com a guerra comercial, mas dado que eles estão consumindo mais, eu estou vendendo mais soja, estou vendendo mais proteína animal e mais papel e celulose. Sim. Americanos consomem mais ou menos 32 quilos per capita de tissue paper por ano. Brasileiros 16 quilos, chineses 8 quilos. Nesses 5 anos, o que nós vendemos de papel e celulose subiu 90% para os chineses. Então isso está melhorando demais. E aí outro ponto que você colocou, o fato do trabalhador chinês ganhar mais, porque não é questão de ganhar mais, ele sempre ganhou mais. É questão dele sempre ganhou mais, porém aquém da produtividade. Sim. Agora eles estão ganhando mais além da produtividade. Então, o que pode dizer que beneficia o Brasil? Aquele setor brasileiro, intensivo de mão de obra, que sobreviveu aos chineses, o pior já passou. Porque agora a competição não vai vir mais da China. Puxa, é momento então de eu ficar contente? Não, porque a competição agora vai vir do Vietnã. Agora a competição vai vir do Camboja. Agora vamos colocar a NAFTA no meio disso. Vamos. Como é que fica a NAFTA? Hoje, o novo NAFTA, aliás, não pode falar novo NAFTA que ele não gosta, né? O USMCA. O que é o novo NAFTA? 75% dos componentes de um carro tem que ser produzido por um dos 3 países: México, Estados Unidos ou Canadá. O velho NAFTA era 62,5%. Isso não muda muita coisa. Agora, o que muda, que talvez possa prejudicar muito mais o México, mas é melhor do que nada, e pode prejudicar um pouquinho o Brasil. 40% de todo veículo produzido tem que ser produzido por mão de obra que ganha $16 a hora. Resumindo, nenhum mexicano que trabalha no setor automotivo ganha $16 a hora. E 80% das exportações de automotivo iam para os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter um aumento do desemprego no México. E no Canadá, qual é o salário médio? O Canadá, o problema não está no carro. O Canadá não é que é o problema, é que os Estados Unidos conseguiu colocar uma parte dos produtos lácteos. Ou seja, 3,2% do segmento lácteo tem que comprar agora dos Estados Unidos. Mas voltando pelo México, isso daí, por exemplo, um mexicano ganha $8 a hora que trabalha no segmento automotivo. Aquele que trabalha no segmento de autopeças não ganha mais do que $4 a hora. Ou seja, está fora do mercado. Está fora do mercado. Aí entra o Brasil. Isso. Eu vendo mais ou menos 9% de autopeças e tudo que eu exporto
Sim. para o México e 7% de tudo que eu exporto de veículos para o México. Provavelmente eu não vou vender mais. Claro. Porque eu não ganho 16 dólares hora. Mas você fala, puxa vida, mas entre 9% e 7% das minhas exportações no segmento automotivo vai me prejudicar? Não. Só que aí fica aquela brincadeira do que é mais uma flecha para São Sebastião. Quem é o meu primeiro comprador de segmento automotivo? Argentina. 66% de tudo que eu vendo de segmento automotivo vai para a Argentina. E a Argentina está numa bruta crise cambial, com uma taxa de juros de 60%, com o FMI na porta, com 57 bilhões de dólares. Aí você pensa, crise cambial, maxi depreciação do câmbio. Depois, crise corporativa, 54% das empresas estão tomadas em dólar, vai quebrar um monte de empresa na Argentina. Só para terminar. Aí o déficit público. 64% de todo o déficit público está exposto em dólar. Então vai ter uma crise da dívida pública. Aonde vai pegar tudo isso? O PIB argentino vai cair, eu vou exportar menos em 2019 para a Argentina e para o México. Acabou? Não. Por quê? Porque em outubro teremos reeleição na Argentina. Aí fica a pergunta. Qual é a probabilidade do Macri ser reeleito no meio de uma recessão com o FMI e os argentinos reclamando em greve geral? Nesse cenário todo, nós estamos vendo o mundo em crise, diminuição do consumo, diminuição da demanda, um otimismo extremamente forte no Brasil, de crescimento, de mudanças, qual a sua visão em relação ao Brasil especificamente? Teremos um ano de otimismo e essas crises internacionais vão abalar, claro que, mas menos do que o imaginário, ou elas irão abalar fortemente a economia brasileira? Olha, fica aquela coisa. É verdade que o mercado agora está muito mais contente com o novo governo, porque, pelo menos em relação ao ministro da Economia, tem uma agenda liberal de privatização, de endereçar, porque o que é urgência urgentíssima? Aquilo que a gente sempre fala, todo economista fala, todo mundo já está falando. É endereçar o problema da dívida pública. E para endereçar o problema da dívida pública, passa pela reforma da Previdência. Porque aí todo mundo fala, mas eu não tenho nada a ver com a dívida pública. Todos têm. Porque se eu não endereçar o problema da dívida pública, eu, investidor do Tesouro Direto, vou pedir mais juros. Se eu peço mais juros, o consumo e o investimento caem. Então o Brasil, se eu não endereçar o problema da Previdência e da dívida pública, o Brasil, dado esse vento de proa do ano que vem, não cresce nem 0,5%. Agora, se ele fizer as reformas, ele cresce quanto? No máximo 2 a 2,5%. Então nós que é bem melhor do que nós estamos crescendo. É o dobro desse Então ano. Nós estamos entre menos meio e 2,5%. Exatamente. Mas aí é aquela coisa. E que eu vai nunca vi depender... o rabo abanar o cachorro. Infelizmente, teremos um vento de proa dos Estados Unidos, da China, do México, da Argentina, da Turquia, que bate na Europa, e do Japão também, mas e da Europa, que está terminando todos os estímulos monetários. Aqui, o que eu tenho que olhar? Duas coisas, no curto prazo, a reforma da Previdência. Aí cabe a cada um avaliar qual é a probabilidade que nós vamos conseguir endereçar a reforma da Previdência, pelo menos nos 6 primeiros meses. É a lua de mel que o mercado deu. Esperamos, no final de 2019, voltarmos e falarmos, deu certo ou não deu. Espero que esteja errado, Esperamos, claro que sim, e esperamos um ano próspero, um ano muito bom, com muita saúde a todos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.